Mais uma vez, companheiros, vamos dar continuidade à leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, item 1, Espíritos Errantes. Pergunta 223 de Allan Kardec. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Às vezes, imediatamente, mas, na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é a dos vossos sonâmbulos lúcidos. 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. 224a. Qual poderá ser a duração desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe propriamente falando limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. 224b. Essa situação está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado de espírito. Bom, então vamos lá para as primeiras reflexões. Espíritos errantes são espíritos libertos do corpo físico. Estão aguardando, no plano espiritual, a nova oportunidade para reencarnar. No nosso caso de encarnados, antes do nosso nascimento, do nosso reencarne, estávamos em estado de espírito errante, ou seja, na erraticidade. Esse período, esse intervalo entre uma encarnação e outra, varia muito de acordo com cada um de nós, bem como varia o que fazemos nesse intervalo também, de acordo com a condição espiritual. Então, espíritos de uma condição mediana podem se dedicar ao trabalho, ao estudo, auxiliar os outros a progredirem, mas muitos, em condições difíceis, ficam expiando faltas cometidas, né? Então, vai de acordo com a própria evolução de cada um de nós, esse estado na erraticidade. E o tempo também. Mas vimos aqui, conforme as explicações, que os espíritos não permanecem perpetuamente no estado errante, porque precisamos encarnar para progredir. E há casos em que a encarnação é imposta, embora a maioria dos casos, quando o espírito está lúcido, ele quer encarnar porque sabe que é através da encarnação que ele progride. Próxima pergunta, 225. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu normal, o espírito é livre da matéria.
226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim. Mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. Nota de Allan Kardec. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes, ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros ou perfeitos, e não tendo mais necessidade da encarnação. Vejam como Kardec, nessa nota, nos auxilia a consolidar esse ensinamento. Então, espíritos errantes são espíritos que estão desligados do corpo físico e aguardando no plano espiritual uma nova oportunidade de encarnar. Entre esse grupo, há espíritos de várias ordens. Só não estão nesse grupo de espíritos com necessidade de encarnar os espíritos puros que já chegaram ao grau de perfeição ali relativa e que trabalham de outra forma nas obras da criação, mas não têm necessidade da reencarnação mais para a sua evolução. Auxiliam a Deus no seu trabalho. Exemplo de espírito puro, Jesus. Não é mais espírito errante, não precisa encarnar para progredir, pois que já está no mais absoluto grau de evolução e é o nosso maior exemplo. Pergunta 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Vejam que temos inúmeros exemplos de espíritos na erraticidade, como André Luiz, que veio trazer para nós a sua experiência, continuou ali depois do seu equilíbrio, do seu resgate ali na colônia Nosso Lar, buscando estudar, buscando se aprimorar e ainda compartilhando conosco esta condição. Pergunta 228. Os espíritos conservam algumas das suas paixões? Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. 229. Por que os espíritos, ao deixar a terra, não abandonam as suas más paixões desde que veem os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que, ao deixá-lo, perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Vejam, companheiros, essas duas questões sobre as más paixões, as quais devemos direcionar todo o nosso esforço por combatê-las em nós. Daí a necessidade de cada um de nós buscar os exemplos do Cristo, o Evangelho de Jesus, estudarmos o Evangelho e na nossa prática do dia a dia irmos buscando
né, essas inclinações superiores. Caso contrário, no desencarne, quando retornarmos à erraticidade, levaremos essas dificuldades, esses sentimentos, que são sentimentos que nos fazem ficar apegados, são sentimentos que representam o valor que damos apenas às coisas materiais e não às coisas do espírito. Então, ele dá o exemplo aqui da vaidade, mas há tantos outros que conhecemos em nós, como egoísmo, orgulho. Então, devemos combater em nós essas questões para não ficarmos ali acorrentados a essas condições mais difíceis. Vamos ombro a ombro, nos auxiliando, nos evangelizando para o nosso aprimoramento, né? 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos, segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isso é uma punição. Então, a pergunta anterior nos chama a atenção o quanto devemos valorizar a nossa encarnação. Vejamos novamente. Kardec pergunta: o espírito progride no estado errante? E a resposta é bem clara: pode melhorar-se bastante, de acordo com a vontade e o desejo, mas é na existência corpórea que põe em prática as novas ideias adquiridas. Então vejam, nós encarnados já estamos aqui. Então, olhem o quanto devemos valorizar cada minuto, cada dia, porque há uma fila muito grande de espíritos querendo encarnar. Segundo a próxima pergunta que Kardec faz, 231, os espíritos errantes são felizes ou infelizes? E aí, mais uma resposta esclarecedora. Vai de acordo com a condição de cada um, com a condição de desmaterialização. Então, quanto menos apegados nós formos às coisas materiais e aos vícios das paixões que estamos aqui observando nessas leituras, mais fácil vai ser essa nossa condição em espírito. Que bênçãos para nós esses estudos, esses esclarecimentos, porque depende de nós, a cada dia, em cada pensamento que temos, nos elevar ou nos rebaixar. Temos o livre-arbítrio para que desde o pensamento estejamos ali no controle, não é? Então, é uma bênção esses estudos para cada um de nós, então que possamos nos esforçar. Não é fácil? Não é? Porque trazemos comportamentos viciosos e más paixões de outras existências. Mas agora, Deus nos está dando a oportunidade do esclarecimento através dessa doutrina. Então, cabe a nós essa luta íntima, no sentido de reformar essa reforma íntima e nos aprimorarmos, melhorarmos. Vamos lá. Pergunta 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que, durante sua vida, tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro.
nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los. Ai, que maravilhoso, né? Que maravilhoso poder estar num mundo, por exemplo, sem violências. Mas como é que vamos estar num mundo sem violências, sem combater em nós mesmos as tendências violentas que ainda trazemos, não é verdade? Então, esse é o objetivo, por isso estamos aqui encarnados, buscando o estudo e a prática. Não percamos tempo. E a última pergunta desse item 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Vejam a gratidão que devemos ter a Deus, a Jesus, cada um de nós, ao Espírito protetor que é superior a nós, que nos auxilia a dar esses passos, e a tantos outros espíritos eméritos que vêm em cada pontinho do planeta para nos impulsionar, para nos exemplificar ao bem. Caso contrário, não conseguiríamos sair do lugar, não é? Próximo item, item 2, mundos transitórios. Pergunta de Allan Kardec, 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar, de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e neles gozam de maior ou menor bem-estar. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avantes. Vejam quantas bênçãos de Deus a cada um de nós, seja no estado de encarnados, quanto no estado de desencarnados. Tudo que é criação de Deus nesse universo inteiro, nos auxilia ao progresso, nos impele ao progresso, isso tudo devido à providência divina. Temos auxílio de irmãos superiores, temos locais que nos acolhem para o nosso restabelecimento, depois para o nosso aprendizado. O trabalho de cada um de nós deve ser da iluminação de si mesmo. É um trabalho permanente, é um trabalho que exige de nós muitos sacrifícios, mas são sacrifícios e renúncias santificantes em detrimento de tantas paixões que temos, tantas viciações que trazemos. Então, graças ao bom Deus, fomos atraídos a essa doutrina, pois que precisamos do despertar, de buscar essa lucidez para dar esses passos mais firmes em direção ao nosso progresso. Nosso Centro Espírita Casa de Fabiano nos acolhe e nos dá as oportunidades e ferramentas que precisamos para a nossa evolução. Então, participemos, busquemos os trabalhos, busquemos as orientações, os estudos, a dedicação nos trabalhos em favor do próximo, seja no campo espiritual, tanto quanto no campo material, precisamos estender as mãos ao próximo.
não chegaremos a Jesus senão pelo caminho de servir. Até o próximo encontro.